de começo, uma definição acerca do que é exegese e hermenêutica. Aí, se puder citar um exemplo para nós. Então vamos lá. De onde surgiu primeiro esse termo, né? Foram os Aham, gregos que atribuíram esse termo hermenêutica, né? Aquele deus grego alado chamado de Hermes, que foi o descobridor da linguagem escrita. E ele utilizava essa linguagem escrita, então, como ferramenta para a compreensão humana, né? Ele utilizava, então, essas ferramentas para chegar ao significado das coisas, para transmitir aos outros. Então, hermenêutica, uma definição, a partir dessa raiz mais antiga, então sugere assim, um processo, né, de se fazer alguma coisa, no nosso caso aqui um texto, compreensível e ser interpretado, principalmente na questão da linguagem, visto que a linguagem é o meio por excelência que a gente usa, né, nesse processo. Tem aham. um famoso filósofo chamado Heidegger, que faleceu em 1976, um existencialista. Ele disse que a tarefa da hermenêutica, da interpretação, deverá ser tornar algo que é pouco familiar, distante e obscuro, em algo real, próximo e inteligível. Então, Uhum. é um grande desafio. A hermenêutica, Jean, ela é uma ciência. É uma ciência chamada ciência da interpretação, não só bíblica. A hermenêutica é utilizada na história, na área jurídica. Quem estuda direito tem uma matéria lá de hermenêutica também. Então, por ser uma ciência, a hermenêutica ela tem regras a serem obedecidas, ela tem métodos, né? E ela também tem princípios. Por Certo. exemplo, porque quando eu vou utilizar esta ciência, que é a hermenêutica, para interpretar um texto, existem alguns fatores que vão me levar à correta interpretação do texto. Primeiro, eu Uhum. tenho que olhar o texto e verificar o seu contexto histórico. Então, eu tenho que olhar para a questão histórica. Eu tenho que também observar a questão cultural. Eu tenho que também observar o contexto literário e também o linguístico, né? Qual é a língua que está sendo utilizada. Então, nós podemos resumir no seguinte: a hermenêutica ela é a teoria, é a ciência que vai me fazer entender o que é aquele texto, ou perícope. O que é uma perícope? Perícope é um trecho de um texto, pode ser grande, um pouco menor, né? Você que vai definir, Uhum. para você fazer ali o estudo, né? Utilizando assim para esse texto para uma transcrição ou para outra finalidade. Então, a hermenêutica ela é uma teoria que vai me auxiliar a alcançar aquilo que o autor queria dizer para os ouvintes naquele contexto histórico, cultural, literário e linguístico. Já a exegese, tem muita gente que faz confusão, hermenêutica e exegese é a mesma coisa. Não. Então nós estamos vendo que a hermenêutica ela é a ciência, ela é Uhum. teórica. A exegese ela é um instrumento que me auxiliará a cumprir a interpretação desse texto. Por exemplo, quando eu quero compreender o período histórico de um determinado texto, de uma perícope, né? Quero utilizar esse termo perícope, que é bem técnico, né, para quem estuda Aham. hermenêutica e exegese. Então, perícope não é nada mais, nada menos do que o trecho considerado. Por exemplo, então, quando eu uso assim uma enciclopédia, um comentário, um livro de história, um léxico, o que é um léxico? Um léxico é um dicionário, mas ele tem as suas características. Geralmente o léxico ele é um dicionário relativo a uma área de estudo. Então nós temos Aham. o léxico de grego, o léxico de hebraico, que é um dicionário português hebraico, português grego, ou grego inglês, grego italiano, seja qual for, é um léxico. Nós temos léxico de informática, temos léxico de economia, que são termos utilizados na área. Então, todas as vezes que eu uso um livro, quando eu tenho dúvida de uma palavra, eu vou no dicionário também. Tudo isso é exegese. Quando eu faço uma viagem, eu vou lá em loco, vou lá para Jerusalém, eu quero ver como é que era lá a tumba onde colocaram Jesus, a suposta, né? Então, tudo isso que Aham. eu faço
no sentido, nesse movimento de buscar a interpretação, de ter um auxílio para uma interpretação melhor, isso é uma exegese. Então, só para encerrar essa definição, de uma forma assim elucidativa, a exegese ela é os braços, as pernas, os olhos e os ouvidos da hermenêutica. A hermenêutica não se sustém sem a exegese. A exegese são as ferramentas. É igual você é eletricista, você é hermenêutica. Agora, para chegar lá na conclusão, você precisa das suas ferramentas. Você precisa do voltímetro, do amperímetro. Então, vamos dizer assim que, tecnicamente, a exegese são todos os instrumentos que eu vou precisar para chegar numa interpretação. Que o grande desafio é eu trazer um significado hoje para nós que o autor quis trazer para os ouvintes daquela época. E o grande perigo de não se fazer uma exegese e uma hermenêutica de um texto é você cancelar ou impedir ou desconsiderar aquilo que o texto está dizendo para fazer o texto dizer o que você quer. Então isso é um perigo. E esse é o motivo de ter surgido muitas seitas, né? Então não existe uma hermenêutica responsável sem o uso da exegese. Eu já queria até deixar aqui uma recomendação bibliográfica para quem quiser ampliar os seus estudos de hermenêutica e exegese. Nós temos um livro muito bom que é chamado de Hermenêutica Fácil e Descomplicada, do dispensa apresentação, que é o Esdras Costa Bento, né? Colega nosso. Ele trabalhou muitos anos aí em Joinville, no Refidim. Temos também o Manual de Exegese Bíblica, do Gordon DeFee, inclusive foi você que me presenteou aí você me presenteou outro livro dele, que foi Entendes o que Leis, né? Foi você que me mandou, que também é do Gordon DeFee. E temos também um dicionário bíblico de Strong, como foi até comentado na live passada. Temos também de Champlin, né? Então todas essas ferramentas são importantes para a gente fazer uma boa hermenêutica. Certo. Uma vez que o senhor definiu já, perdão, os termos exegese e hermenêutica, e uma avaliação histórica, como bem o senhor citou, tem que levar em consideração a questão histórica, nós temos aí um período em que não havia, pelo menos há relatos que não havia escrita, né? Mas a história já faz uma menção sobre a interpretação. Por exemplo, alguns acreditam que em aproximadamente 3000 a.C. surgiu a escrita, né? E aí os caras vão falar que a partir dali começa a necessidade de uma interpretação do que foi escrito. Antes disso, há quem diga que havia uma hermenêutica oral, certo? Eu acho que uma hermenêutica oral, há quem diga, há quem fala sobre isso, né? Até acho que é cabível. Agora, uma exegese já fica difícil aplicar, né? Nós temos o Talmud. O Talmud ele já são volumes dessa chamada lei oral, que são os mitzvot, né? É a Mishneh Torah, né? A Mishnah. Então, lá nesse Talmud é onde estão registrados está registrada esta lei oral. E lá nós temos as Guemarás, que são os comentários, né? Nós temos a exegese mesmo, que nós temos lá, né? Então são livros do século III a.C., né? Mas que já existia oralmente, né? Então só fizeram colocar escrito e agora comenta-se, faz-se exegese. E conforme vão surgindo os novos rabinos, com as novas interpretações, vão sendo inseridas ali, nesses Talmudes, né? Que são livros dessas leis orais judaicas. Vamos lá. Ainda sobre exegese hermenêutica, qual o seu valor para o cristão? Nós já falamos, o valor é você conseguir alcançar aquele grande desafio que é exatamente você fazer o teu auditório hoje entender e você fazer uma aplicabilidade do texto com o mesmo sentido que quiseram dar lá no passado.
Então nós temos que vencer também uma outra barreira, que é a barreira contextual histórica, né? Porque você vai ter que aplicar aquela mesma ideia, se não for o caso de fazer uma interpretação ao pé da letra, uma equivalência formal, como nós dissemos, e às vezes muitas das vezes cabe a interpretação dinâmica, né, para a gente entender melhor. Até você me perguntou sobre a Bíblia Viva, se era válido. Claro, nós temos que ter todas as ferramentas nas mãos, né? A Bíblia Viva é muito boa, né? Eu não recomendo muito aquela mensagem, há quem recomenda, né? Mas a Bíblia Viva é muito boa, né? Como uma Bíblia que vai nos ampliar o entendimento, né? É uma paráfrase, no caso. Tá certo. Vamos lá. Mais uma pergunta. O que é preciso para uma boa exegese ou uma boa hermenêutica, né? O que é preciso para aplicar ela adequadamente? Primeiro, você tem que conhecer a palavra de Deus. Jesus diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Nós temos que conhecer. Você tem que conhecer as línguas originais. Nós vamos falar daqui a pouquinho aqui. Não é um problema, mas como que enriquece o texto você ter conhecimento das línguas originais, né? Das línguas sagradas, no caso o hebraico, o grego, né? Então, é você conhecer a Bíblia, você conhecer a língua, você também conhecer o contexto histórico, né? E cultural, que também é muito importante. E daí você já vai estar pronto para começar a sua exegese e ter uma boa hermenêutica. Show de bola. Pegando o gancho do que o senhor falou sobre as línguas originais, qual a importância de conhecer a língua original, bem como a sua gramática? Sim, eu posso fazer aqui a aplicação prática? Eu vou te responder na prática. Nós vamos ver lá então, por exemplo, a questão lá de João capítulo 21, no versículo 15 ao 17, quando Jesus pergunta para Pedro se ele o amava. Se lembra? Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, né? Então, nós vamos ver aqui na prática. Mas antes, olha só. A língua grega é uma língua muito lógica. Ela não dá margem a você ter, vamos dizer assim, dúvida naquilo que se quer dizer. Ela é muito matemática, né? Por exemplo, só a questão de você definir o amor, por exemplo. Você tem 4 palavras ali, pelo menos 4, né, que vão identificar o amor. Você tem o verbo agapau, né, a gente usa o verbo ágape, né, o agapau. Tem aquele amor incondicional, é aquele amor que é capaz de dar a própria vida, é aquele amor altruísta, né, de você se entregar por alguém. Esse é aquele amor que é o amor de Jesus na cruz por nós, é aquele amor ágape, né, o agape, né. Temos o amor storge. O amor storge é aquele amor do marido com a esposa, né? Para um parente, né? Assim, um amor mais, vamos dizer assim, de parentes, né? Para a gente entender melhor. Temos o amor eros, que já é aquele amor íntimo, é aquele amor egoísta, que procura satisfazer as suas necessidades carnais, não é? E é o amor, é aquele amor lá de Cantares de Salomão, que na língua hebraica ele tem a função do amor dod, né? Que é aquele amor que se move em delícias, né? E nós temos o amor filéu, que é aquele amor de gostar, de considerar alguém, tá? Já no hebraico nós temos também 3 tipos de amor, que é o amor raiá, que é aquele amor de amigo. Quando você é meu amigo, eu sinto o amor raiá por você. Tem o amor ahavá, que é aquele amor que me completa, né? Que é aquela sensação de quando você está longe de casa, você está querendo voltar para estar próximo dos seus, é aquele amor ahavá, que te faz falta, né? Que te machuca. E temos o amor dod, que nós já falamos, que é aquele amor que ele tem o seu paralelo no amor eros. Agora, veja só. Eu usei até a nova versão internacional aqui, que é uma boa versão, né? Diz assim, olha, João 21,15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama?
realmente mais do que estes, eles estavam na mesa, né? Estavam à mesa sentados. Jesus já havia ressuscitado, já estava naqueles 40 dias mas se manifestando, né? Aí o Pedro disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Veja só, Jesus está perguntando, tu me amas mais do que esse? E o Pedro responde, te amo. Tudo bem, né? Disse Jesus, cuida dos meus cordeiros. Versículo 16. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, filho de Jonas, desculpa. Você realmente me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Amo e amo. Jesus perguntou se me ama, ele está respondendo que ama. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Aí vem o versículo 17. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, ficou entristecido por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez, você me ama? Ele disse, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuida das minhas ovelhas. Agora, olha a diferença quando a gente conhece a língua original, nós vamos para o original. Jesus pergunta lá, para ler todo o texto aqui em grego, né? Mas eu vou ler a parte, né? Jesus perguntando, Simão, Ioano, agapas me? Jesus está perguntando daquele amor ágape, que é o amor incondicional. Agapas me? E o Pedro vai responder, fileo si. Ou seja, Jesus pergunta com amor agape ou ágape, e Pedro responde com amor filos. Jesus pergunta se ele ama mais do que os outros, com aquele amor incondicional de dar sua própria vida, e Pedro responde com amor, não, eu gosto do Senhor, tu sabe que o Senhor é gente boa, eu considero o Senhor. Jesus vai na segunda vez, de novo, Jesus pergunta, Petros, agapas me, você me ama com esse amor incondicional? E na segunda vez, Pedro de novo responde, fileo, ou filo, si, ou gosto de você. Aí na terceira vez, Jesus viu que Pedro não estava entendendo, não estava alcançando a profundidade da pergunta. Aí Jesus pergunta, tá bom, Pedro, fileo-me, Petros, fileo-me. Então Jesus agora baixa o nível do amor, será que podemos baixar o nível? Mas ele vai no mesmo nível da resposta de Pedro. Ele está perguntando, tudo bem, você gosta de mim mesmo? E o Pedro responde, o Senhor sabe de tudo, filo-si. Então veja, isso a gente só tem noção disso quando a gente conhece a língua original. Senão a gente não vai entender isso. Então veja como que amplia o horizonte e a profundidade. Mas é bem verdade também que esse diálogo de Jesus com Pedro não foi na língua grega, foi na língua hebraica, o aramaico, né? Foi na língua aramaica. Foi João quem escreveu em grego. Mas João é o apóstolo do amor. Então João queria, escrevendo assim, ele quis mostrar, com certeza, e tudo é na direção do Espírito Santo de Deus, né? O homem não faz, toda a palavra de Deus ela é inspirada, a Bíblia diz, né? Toda a escritura ela é divinamente inspirada. Então veja só que coisa linda. João, o apóstolo do amor, foi inspirado para colocar, embora o diálogo tenha sido no aramaico, ele usa a língua grega para mostrar de que maneira que Jesus estava querendo tratar essa questão do amor. Na verdade, ele queria transmitir em palavras exatamente o sentimento de Pedro com relação a Jesus. Sentimento de amigo. Isso. E não o amor Pedro, incondicional, seria isso? Isso. O Pedro respondia que era aquele amor, poxa, mas será que... Porque é o seguinte, Jesus faz 3 perguntas para Pedro, depois que ele morre, ressuscita, para restaurar as 3 negativas de Pedro lá no dia que ele foi preso, né? Então é como se Jesus estivesse consertando, restaurando a vida de Pedro. Agora, uma coisa que deve ser dita aqui, não é porque nós já dissemos que o diálogo foi em aramaico, né? Claro que João é que colocou aqui essa diferenciação, mas nós não podemos dizer que Jesus tenha desconsiderado a resposta de Pedro pelo fato de ele ter respondido filos-se, porque Jesus na terceira vez pergunta, filo-me, tudo bem, Pedrão, já você não está entendendo? Você gosta de mim? Você me acha então uma pessoa que realmente merece o teu carinho, o seu amor, esse amor de amigo? Tá bom, tudo bem, então alimenta aí as minhas ovelhas. Claro que depois o Pedro foi transformado, né? E virou aquele Pedro que nós conhecemos depois. Então,
ele chora por não conseguir responder o amor incondicional. Ele chora, chora amargamente, no versículo 17, né? Não, Se entristece. não, Se entristece. Se entristece Isso. porque Jesus perguntou a terceira vez. Poxa, mas por Levou que ele ele a está refletir, perguntando? né? É, Jesus levou ele a refletir de uma forma profunda. Perfeito. Realmente uma aplicação nos originais aqui faz na língua original, pelo menos, ah, faz um esclarecimento isso extraordinário. está aqui, ó. Já deixo aqui a recomendação, Novo Testamento interlinear. Muito Está bom. aqui, tá? Muito bom, recomendo, com empenho. Muito bom. Eu tenho esse livro aí. Vamos lá. Yes. Então, uma vez que essas línguas originais, elas ajudam no conhecimento, né? Ajudam também na questão da hermenêutica, da Literária, né? exegese. Aqui nós estamos vendo a importância da exegese na questão da pesquisa literária. Mas agora eu vou Isso, fazer um exemplo, se você me permitir, usando a claro. exegese num contexto, numa pesquisa histórica. Perfeito. Exemplo, Apocalipse 22:15, bem conhecido. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu vou usar, são 7 pecados aqui, né? 7 tipos de pecadores que vão ficar de fora de onde? Do reino, não herdarão o reino dos céus, né? Isso é já uma repetição de algumas vezes, Paulo também fala isso lá em Corinto, né? Que ficarão de Sim. fora. Mas eu quero trazer aqui algumas coisas interessantes. Então, diz lá, exorroi kines, ficarão os que estarão de fora. Kines são os cães. Cães. Então, quem são os cães? Que cães são esses, né? A gente já ouviu tanta interpretação até absurda com respeito a cães, né? Mas os kinos, os cães, né? Em alguns autores seculares, isso aqui a fonte de consulta, já vou deixar aqui, é o dicionário de Strong, tá? Dicionário de Strong. Kinos, alguns autores seculares do gênero comum, do Novo Testamento, masculino e hebraico, esse cães, ele tem também um paralelo no hebraico com Kalev. Tá? Então, lá em Deuteronômio, fala sobre exatamente os cães, que as pessoas que levassem dízimos lá para a casa do Senhor não poderiam ser os dízimos dos cães. Quem eram os cães? Eram aqueles que cometiam prostituição masculina, eram os homens que cometiam prostituição. Jesus fala a questão dos cães também, lá em Mateus capítulo 7. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não aconteça que as pisem com os pés e voltando vos despedacem, né? Então, aquele texto que eu falei lá de Deuteronômio, que é um paralelo, né? Lá 23:18 de Deuteronômio diz assim: não trarás o salário da prostituta, nem o preço de um sodomita. Sodomita é Kalev, é cão. Então, um sodomita, um homossexual, era chamado de cão. Você sabe que existiam os templos onde havia os prostitutos cultuais, né? Sim. Havia até um culto a Cibele, o culto a Cibele, onde os jovens lá ficavam tipo que possessos, né? E chegava o momento da festividade. Josias vai fazer limpeza e vai expulsar os feministas do templo, certo? Os homossexuais, exatamente. Isso. No Novo Testamento tinha lá entre os gregos, entre os gregos tinha essa festa de a Cibele, né? Então tinham chamado Dies Sanguine, que era o dia do sangue. Eles ficavam tipo que possessos, né? E naquele êxtase, os jovens, os homossexuais que faziam parte do templo lá, eles pegavam e passavam a navalha no órgão genital, cortavam e jogavam aquele órgão genital, às vezes, alguns jogavam na imagem, outros saíam correndo com o órgão genital correndo na mão e jogavam numa casa. E onde caísse aquele órgão genital daquele prostituto cultual,
as pessoas que morassem naquela casa deveriam, a partir daquele dia que pegaram o membro dele jogado lá, tinham que cuidar dele e vesti-lo como mulher o resto da vida dele. Então essa é a cultura da época. Então são esses cães aí que ficariam de fora. Inclusive na filosofia, olha só como é que uma coisa vai puxando a outra, né? Você está vendo que a exegese ela demanda estudo, né? Você tem que fazer pesquisa. Quando a gente fala dos cães, teve uma fase da filosofia grega chamada dos cínicos, que ela começou exatamente num filósofo chamado Diógenes. É aquele Diógenes, o cão, ele é chamado Diógenes, o cão. Veja só. Por que cão? Porque ele andava nu e morava dentro de um barril. E ele fazia suas necessidades na praça pública, lá em Atenas, né? E ele tinha algumas características lá dele. Então, exatamente pelo fato de ele viver como um cão, aqueles que seguiam essa ideologia, esse pensamento filosófico do Diógenes, eram chamados de cínicos, porque eram os seguidores de Diógenes, o cão. De cão vem a palavra kinos, ó, e da onde vem a palavra cão e cínico, né? Então você veja que os cães, então, são os homossexuais. Outra coisa interessante já, aí tá falando depois, na sequência, ficarão de fora os cães. Certo. Na nossa versão está escrito ficarão de fora depois dos cães, os feiticeiros. Feiticeiros. O que você entende por feiticeiro? É aquele que faz mandinga, que faz trabalho, despacho na esquina, que também é, né? Um feiticeiro. Sim. Mas não é esse o contexto, porque no original não está escrito feiticeiro. No original está escrito ficarão de fora os fármacos. Fármacos. É de onde vem a palavra farmácia, inclusive. Né? Que também era um feiticeiro, né? Que eram homens que usavam seus poderes, né? Para fazer poções mágicas. Isso na época do ano 1100 a.C., já os gregos já tinham. A Babilônia era a Bruxolândia, né? Tanto é que aquele Balaão, ele foi contratado por Balaque lá na Mesopotâmia, né? Então, veja, aquela região era lugar dos bruxos. Então, eram pessoas que usavam de encantamentos e usavam de poções mágicas para fazer esses encantamentos, e também diziam que tinham poderes mágicos imantados naquilo que eles faziam. E essas poções mágicas, muitas vezes, elas tinham um poder alucinógeno. Ela tirava o homem do estado normal, da sua capacidade mental. Era uma droga. Então nós podemos dizer que fármacos também pode se abranger aos que fazem uso de droga. Essas drogas aí, cocaína. Então, numa Bíblia não tem nenhum versículo que fala sobre droga. Então, os fármacos, que são os alquimistas também da época, da Idade Média, né? Que a igreja perseguia esse povo todo aí, porque eles faziam mandinga, faziam poções mágicas. E a busca sempre houve aquela busca pelo elixir da vida eterna, né? Essa coisa toda, aquele mito do elixir da vida eterna. Agora, existia também, Jean, olha só que interessante, havia uma festa lá na Grécia, isso no período de 1100 a 146 a.C., que era chamado de Targélia. Tudo isso. E lá, quando acontecia uma peste, igual está acontecendo aqui no Brasil agora, essa Covid-19, então, o que eles precisavam para tirar essa peste do país? Eles faziam nessa festa da Targélia, ou Targélia, eles separavam, escolhiam as pessoas, uns 3, 4, os mais feios da cidade, né? Então, veja que eu já estaria correndo risco lá, né? Os mais feios da cidade. E esses feios, mas alguns dizem que não eram feios, eram pessoas portadoras de algum defeito físico, ou de alguma deformidade. Eles eram considerados os bodes expiatórios. Então diziam que a praga tinha chegado na cidade por causa dessas pessoas feias ou essas portadoras aí de alguma deformidade. Então eles colocavam alguns colares nessas pessoas, botavam uma roupa especial, e ele tinha que sair correndo pela cidade. E as pessoas então jogavam pedra, laranja, jogavam fruta. Alguns dizem que não chegavam a matá-lo, né? E ele tinha que ser expulso da cidade. Então esses escolhidos eram chamados de fármacos, que eles imantavam, então, através desse ritual, toda a maldade, todo o Covid-19, né, contextualizando para nós, e ele, saindo da cidade, acreditava-se que ele estaria levando, então, para fora a doença
e a sua saída da cidade estaria trazendo cura. Então veja que essa coisa de doença, cura, fármacos, hoje nós temos o remédio, que ela leva a doença embora e ela deixa o camarada com saúde. Então veja como que os termos, como é que evolui. Só que fármacos, na época de Paulo, já é 200 anos depois disso daqui, já estava relacionado exatamente com aquelas pessoas que comercializavam poções mágicas a partir de rituais religiosos, porque sempre atrelado a essas poções mágicas, a esses mágicos, tinha a questão religiosa, né, de invocar poderes, né? Então, inclusive dizem que nessa festa da Targélia, né, antes de espancarem esses fármacos, eles engordavam eles, né, deixavam uns 3 dias ele na engorda, para ele ficar bem fortezinho para poder correr. Isso me faz lembrar na história do Brasil, teve um alemão que veio para cá, um Hans Staden, né? Logo que o Brasil foi descoberto, e ele era mercenário, e ele era armeiro, ele ajudou lá na capitania hereditária de Pernambuco, depois ajudou na capitania hereditária de São Vicente, né? E ele estava lá um dia nos canhões dele lá, e ele foi raptado pelos tupinambás. E os tupinambás, todos os índios brasileiros comiam carne humana, né? E ele foi raptado para ser comido. Só que ele era um rapaz de muita fé. E acontecia algumas coisas, ele orava a Deus e as coisas aconteciam. Começava a chover sem parar, os índios falavam, manda o teu Deus fazer parar de chover. Aí o Hans Staden orava e Deus fazia parar de chover. E por isso ele foi deixado para depois. Né? E ele percebeu que muitos que eles pegavam, eles viam muitas pessoas sendo comidas, inimigos de outras tribos, inclusive outros portugueses foram comidos. Aí eu me lembrei desse Hans Staden aí, né? Tem até um livro, recomendo para quem está ouvindo aí, é muito interessante, a gente tem que estar por dentro das histórias, né? Viagens pelo Brasil, de Hans Staden, você vê na internet de graça aí. Então os tupinambás, eles também engordavam as pessoas, igual fizeram com os fármacos aí, para poder ter uma condição de poder correr, né? Então, veja como é que muda, né? A questão desse fármacos, mas a ideia é sempre a mesma. No cerne da palavra, sempre a questão de cura e doença, né? E o fármacos de João ali, de Apocalipse, então está relacionado àqueles que usam de poções mágicas relacionadas à religião e também à